ser o próprio zero. Aqui está proibido colocar o número zero. Tá, beleza. Tá entendendo então? Ótimo. Certo? Olha só, quando eu falo de espaço aqui, ó, o livro está usando letras para fazer um espaço para tu armazenar um valor aqui, né? Então vamos ver aqui, ó, que o livro nos conta, né? Então quando ele usa a letra, a gente pode pensar nesses espaços, tá? Para se colocar número. Olha a observação aqui, ó. Se A é um número, ou seja, se A é um espaço para tu armazenar um número, tá? Ó, um fator desse número é o próprio número, independente de que número é esse, pode ser até zero. Um fator de zero é o próprio zero, não tem problema, aqui pode ser o zero. Um fator do número é o próprio número, é isso que está dizendo. Ah, mas pode ser 5, professor? Sim, um fator de 5 é 5. Pode ser 1237? Sim, um fator de 1237 é 1237. Aqui, ó, nesse espaço, tu pode colocar o número que tu quiser, tá? Um fator do número que tu colocar aqui vai ser sempre o próprio número. Então, toda potência de expoente 1 é igual à própria base, ao próprio número. Se A é um número diferente de zero, ó, se a caixinha ali, ó, é um número que não pode ser zero, qualquer outro número, exceto zero, tá? Nenhum fator desse número é aquele que não influencia na multiplicação. Nenhum fator do número, não sendo o próprio zero, vai dar o número 1. Fala aí, Marcelo, escreve aí para nós. Mas se o 18 elevado na 1 é 18? É. O que tem? Se o 18 elevado no expoente 1 é 18. Um fator de 18 é o próprio 18. Fala. Pode continuar. 1 elevado na 18 é 18? Não. Ah, boa! Essa aí também é boa essa pergunta, ó. O contrário, eu não fiz essa aí. Esse contrário aí eu não fiz. 18 elevado na 1 é 18, ó. 18 elevado na 1. Isso significa um fator de 18 é 18. E fazer o contrário. 18 fatores de 1, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quantas vezes? 18 vezes. Tá? Olha só que interessante. 18 fatores de 1, se tu multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 18 vezes, dá quanto? 1 elevado na 18 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 18 vezes. Quanto é que dá 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 18 vezes? Não vai dar 18. Multiplica 1 por ele mesmo, quantas vezes? 18 vezes, quanto é que dá? Muito bem, ó. Dá o número 1. Então, ó, um fator de 18 dá 18. 18 fatores de 1 dá o número 1. Olha só que louco. 18 fatores de 1 é a mesma coisa que nenhum fator de 1. Agora tudo faz sentido. Mas olha só que louco isso aqui, né? Olha, 18 fatores de 1, como 1 não influencia, como 1 não influencia na multiplicação, 18 fatores de 1 é a mesma coisa que nenhum fator de 1. 1 não vai influenciar mesmo. Botar 18 fatores, 15 fatores, 354 fatores de 1 é a mesma coisa
não botar nenhum fator de 1. Né? Ai, estou muito sabido. É verdade. Entendeu isso aqui, ó? 18 fatores de 1 é a mesma coisa que nenhum fator de 1. 1 não vai influenciar na multiplicação mesmo. Certo? Ele é neutro na multiplicação. Beleza? Tá? 18 fatores de 1 é a mesma coisa que o número 1. Tá? Então vamos aos exemplos ali, ó, que ele coloca para nós. Vou apagar aqui, ó. Exemplos. 5 elevado a 1 fator de 5 é o número 5. 1 fator de 15 é o próprio 15. 1 fator de 36 é o próprio 36. Ó, nenhum fator de 8, certo? É o número 1. Nenhum fator de 24 também é o número 1. Nenhum fator de 73 é o número 1. Quer dizer que o número 1 pode ser nenhum fator de qualquer número? Cuidado, tá? Quer dizer que o número 1 pode ser igual a nenhum fator de qualquer número? Daí tu vai dizer, cuidado! Cuidado, não! O 1 pode ser nenhum fator de qualquer número, desde que esse número não seja o zero. Não sendo zero, o 1 pode ser o nenhum fator de qualquer número, aquele que não influencia. Tá? Vamos ver o que a Marcele está perguntando ali. Então, senhor, quando o resultado é 1? Olha, acho que era isso que eu estava falando. Quando o resultado é 1... Tá, antes, pode continuar escrevendo aí, eu já te atendo. Mas deixa eu antecipar. Se o resultado é 1, eu posso escrever ele como nenhum fator de qualquer número? Sim, posso escrever como nenhum fator de qualquer número, desde que o número aqui, ó, não seja o zero, tá? O 1 eu posso escrever como nenhum fator do número que eu quiser, exceto da árvore da vida, não é da árvore da vida do membro, exceto do zero, tá? Quando o resultado é 1, vai ser o número dividido por ele. Não entendi a tua pergunta. Quando o resultado... Ah, tá, tu tá falando assim, ó. Sim, quando tu pega um número e divide por ele mesmo, dá o resultado 1. Muito bem. 4 dividido por 4, por exemplo, dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Quando eu pego... Só que eu não posso dividir por 0, né? 0 não dá para dividir por 0, muito menos dizer que dá igual a 1. Por exemplo, o 8 elevado a 0 é 1. Então, 8 dividido por 8, que dá 1, sim, isso é verdade, tá? Bom, e isso é importante tu saber também, mas só que a gente vai entrar, esse conceito de um número dividido por ele mesmo, dá 1, esse conceito a gente vai utilizar aqui, ó, que quando a gente encontrar as propriedades, quando a gente começar a trabalhar com propriedades de potenciação, e daí a gente vai ver simplificação de expressões, 4 assim, ó, não vou usar fração, vou usar aqui, ó, 4, por exemplo, dividido por ele mesmo, né? Eu quero saber, eu tenho 4 dividido por 4, dá um número 1, ou seja, dá nenhum fator de 4 que eu estava trabalhando. Se eu tiver 4 vezes 4 dividido por 4, a gente vai ver que isso aqui a gente consegue simplificar, por exemplo. Ó. Tenho 2 fatores de 4 dividido por 1 fator de 4, mas daí a gente vai ter que ver as propriedades para aplicar isso aqui, certo? Ó, 2 fatores de 4 dividido por 1 fator de 4 dá o resultado 1 fator de 4, porque eu tenho 4 para 2 fatores de 4
para simplificar com 1 fator de 4. Quando eu divido, me resta 1 fator de 4. Certo? Isso é muito legal de aprender. É muito emocionante ouvir isso assim e ver a participação de vocês. É legal. Eu chego a sentir uma emoção de ler o que vocês estão escrevendo. Eu acho que se estivesse em aula seria muito louco, né? Muito melhor na sala de aula, assim. Pena que a gente está limitado, né, por essa transmissão, mas vocês estão me deixando muito contente, tá? Então ó. Quando a gente aprender as propriedades, a gente vai poder utilizar esse argumento que tu tá falando ali, né? Um número dividido por ele mesmo dá 1, ou seja, não sobra nenhum fator do número, mas a gente vai ver nas simplificações e nas propriedades daqui um pouquinho mais. Um pouquinho mais o livro já vai entrar nisso. Por enquanto a gente fica assim então, tá? Quando o expoente diminui uma unidade, a potência é dividida pelo número da base. Quando o expoente diminui uma unidade, a potência é dividida pelo número da base. Por que ele está falando isso? Foi o que a gente falou, tirar o fator 2 do número 32. É isso que ele está falando nessa observação aqui. Quando o expoente diminui de 4 para 3, por exemplo, quer dizer que a gente está tirando um fator, né? Uma base. É isso aqui. 2 na 5 é 32, 2 na 4 é 16. Se eu dividir por um fator aqui, pelo 2, a gente parte de 5 fatores para 4. Isso aqui, essa observação aqui, a gente já tinha visto então, né? Ele só usou uma linguagem um pouquinho diferente, tá? Eu tenho usado a linguagem em fatores, né? 5 fatores de 2, tirar um fator de 2 é dividir por 2 e tudo mais. É isso que ele está falando aqui, nessa observação. Tá? E agora aqui, tranquilo, né? Calcular mentalmente essas potências. 7 fatores de 1, então. Olha, 7 fatores de 1 é a mesma coisa que nenhum fator de 1. Deixa eu ver. Conectados virtualmente, isso aí. Sim, e não é complicado nem confuso. Muito bem, Mariana. Tranquilo, né? 7 fatores de 1 é a mesma coisa que nenhum fator de 1. Isso aqui vai me dar um número 1, porque eu vou ter em sequência 7 fatores. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 7 vezes. E agora o contrário. Um fator de 7 dá o próprio número 7. Olha, 9 fatores de 0 é 0 sendo multiplicados por ele mesmo 9 vezes. Isso aqui vai me dar 0. Nenhum fator do número 9. O nenhum fator é o número 1, né? Nenhum fator do número 32 é o número 1, 64 fatores de 1, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, os 64 fatores de 1 é a mesma coisa que nenhum fator de 1, né? Nenhum fator de 1 é o número 1. É meio inconsistente, né? Nenhum fator de 1 é o número 1. Tá? Tudo converge para o número 1. Fácil, né? Muito bem. Já que sabemos, então, continuamos. Agora, potências com outros expoentes. Tá? Deixa eu tirar aqui essas respostas. Muito bem. Potências com outros expoentes. Quando o expoente é diferente de 2 ou 3, quando é 2 ou 3 o expoente, a gente tem nome especial para as potências, né? A gente chama do quadrado do número ou cubo do número. Se o expoente é 2, a gente diz quadrado do número que a gente está em questão, quadrado da base, né? 3 elevado no expoente 2 é o quadrado de 3. 7 elevado no expoente 2 é o quadrado de 7. Ou 7 é o quadrado. Quando o expoente for 3, né,
o número de fatores for 3, a gente usa o nome especial cubo, né? Vamos lá, sei lá, 12 elevado no expoente 3. A gente chama o cubo de 12 ou 12 elevado ao cubo. Não é possível fazer uma representação geométrica, na verdade, passando de quadrado ou cubo, certo? Na verdade existe representação geométrica, tá? Mas não é uma representação que a gente vai ver no espaço agora, tá? Ai, tô louca para chegar em alguém e falar 64 elevado na zero é 1 e deixar ela confusa. Boa. Nenhum fator de 64 é o número 1. Onde já se viu, tá? Existe um tipo de mapeamento que a gente faz para representação geométrica com potências acima de 3, tá? Acima de 3. Mas não é uma representação geométrica usual, assim, que nós vamos utilizar. Por esse motivo, não há uma nomenclatura especial para tais potências. Na verdade, o que acontece assim, ó, tu não fica dando nomes especiais, senão tu vai até o infinito, porque potência tu pode fazer a potência que tu quiser. Daí dar nome para as infinitas seria meio complicado, a não ser que tu montasse um padrão, né? Mas o padrão já está montado, é base elevado no expoente. Então, as que a gente tem nomes especiais é quando eleva ao quadrado ou quando eleva ao cubo. Veja nos exemplos como nós lemos, tá? 7 elevado no expoente 4, 4 fatores de 7. Ó, 7 elevado à quarta potência, 7 elevado a 4, porque o expoente aqui não é 2 nem 3, então não tem um nome especial, tem um nome genérico, né? Tu fala a base, que é 7, elevado ao expoente, né? A ordem do expoente. Como o expoente é 4, a ordem do expoente é quarta potência, tá? Tu pode resumir dizendo 7 elevado a 4, sendo o 7 a base, o 4 o expoente, tá? E a minha preferida é 4 fatores de 7, tá? Não esqueçam desse tipo de linguagem, né? 4 fatores de 7. Tá? 20 fatores de 10, como é que tu pode falar? 10 elevado à 20ª potência ou 10 elevado a 20, tá? Bem fácil. 17 fatores de 51 aqui, ó. 51 elevado à 17ª potência ou 51 elevado a 17, tá? Forma genérica de falar, então, ok? Mas não pode esquecer essa forma que eu coloco para vocês e sempre utilizo, né? Para vocês entenderem o que eu estou falando. 4 fatores de 7, 20 fatores de 10, 17 fatores de 51. Tá? Qual é a desvantagem de falar desta forma, né? Porque primeiro eu digo o número de fatores e depois eu falo a base que se repete. Essa pode ser uma desvantagem, mas ela traz um entendimento, né? Quando tu fala 4 fatores de 7, tu tem que entender que tu está contando quantas vezes a base se repete. Quando tu fala 4 fatores de 7, se tu sabe o que é fator, né? 20 fatores de 10, tu sabe o que é fator, né? O 10 vai ser o fator que se repete 20 vezes. 17 fatores de 51, então tu imagina uma fileira de número 51 sendo multiplicado por ele mesmo 17 vezes por ele mesmo. Olha aqui, ó. Olha essa anotação aqui, ó, com letras, tá? A elevado no expoente B. O que significa isso? São B fatores da base A, certo?
O expoente é B, a base é A, a potência A elevado no expoente B. Significa que esse A se repete B vezes. Daí tu vai me dizer assim, ó, professor, mas como se calcula isso? Só um pouquinho. Deixa eu ver o que a Marcele falou ali para mim. Professor, 4 elevado a 2 ao quadrado é 196 ou 4 ou nenhum? 4 elevado a 2 ao quadrado? Oi, Marcele, mas para um pouquinho. Aí a gente tem que ver várias coisas, tá? O que tu escreveu ali, ó. 4 elevado a 2 ao quadrado, tá? 4 elevado a 2 ao quadrado, tá? Isso aqui eu teria que resolver o 2 ao quadrado primeiro. Então é 4, 2 ao quadrado é 4, e daí eu teria 4 elevado na 4, ou seja, 4 fatores de 4 é 128, né? 4 vezes 4, 256. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E 64 vezes 4, 256. Então, ó, 4 elevado a 2, que está sendo elevado ao quadrado, é 256, tá? Assim como tu falou para mim, certo? Mas, olha só, presta atenção aqui comigo, ó. Que é importante isso aqui, é importante essa anotação aqui, ó. Daí tu me diz assim, ó, B fatores de A, mas como é que se calcula isso? Calma aí, não é para tu calcular. Agora entendi, depois que eu entendi fica bem mais fácil. Beleza? É isso aí. Muito bem, tá? Olha só, isso aqui não é para calcular, isso aqui, ó, é para tu pensar nos espaços que tu pode substituir, certo? O que o B faz? Ele conta os fatores de A, quantos fatores de A, certo? É um espaço para tu colocar um número e o A é outro espaço para tu colocar um número também. Então, B fatores de A, ele está te dizendo assim, ó, escolhe o número, tu pode escolher o número que tu quiser para o B e o número que tu quiser para o A, desde que não seja ao mesmo tempo os dois sejam zero, né? 0 aqui e 0 aqui, tá? Mesmo que não, desde que ao mesmo tempo os dois não sejam zero, tá valendo. Porque a gente sabe que eu não posso pegar o zero e elevar na zero. Ele está dizendo assim, ó, olha, escolhe o número que tu quiser, tanto para o expoente quanto a base, isso aqui sempre vai acontecer. É isso que ele está te dizendo. É isso que ele está te dizendo. Escolhe o número que tu quiser, tanto para o expoente quanto para a base, desde que ao mesmo tempo os dois não sejam zero, né? Isso aqui sempre vai acontecer. Ou seja, tu vai ter o A se repetindo, 1, 2, 3 reticências. Quantas vezes? Bom, vai depender do número que tu escolher aqui para o B, mas ele vai se repetir essa quantidade de vezes. Tá? Tem um erro nessa anotação aqui, ó. Tem um erro nessa anotação aqui, ó, nesse gráfico aqui, tá? Que está dizendo B vezes, a chave termina aqui, ó, na verdade, ó. Tá? A chave é para essa expressão aqui, ó. Ela não vem até aqui, ó, como está aqui. Deixa eu colocar por cima para vocês entenderem. Tá? Ó. É B vezes. Isso é, o A se repete o número que tu possa imaginar aqui, esse número que tu imagina, número de vezes aqui. Ah tá, mas se eu imaginar o número 3, bom, o A vai se repetir 3 vezes, vale. Tá? Ou seja, B fatores de A para os números que tu escolher está valendo desde que ao mesmo tempo os dois não sejam zero, tá? Nem A nem B ao mesmo tempo sejam zero. Vai se repetir
isso aqui sempre vai funcionar. É isso que ele está te dizendo para qualquer valores que tu escolher nessas condições. Desde que A e B... Exato, isso é só um exemplo, né? É um exemplo generalizado, né? Para generalizar toda a expressão. Muito bem. E daí ele diz assim, ó, daí tu pode parar e pensar assim, ó, tá, mas se isso aqui está valendo, então se eu escolher B igual a 3 e A igual a 2, bom, se o B igual a 3 e o A igual a 2, ó, o expoente 3 conta os fatores da minha base 2. Ó, a base é 2, o expoente é 3. Quantas vezes o 2 vai se repetir? 3 vezes na multiplicação. 2 vezes 2, ou seja, 3 fatores de 2. Está aqui os 3 fatores de 2. Ó. 3 fatores de 2. E 3 fatores de 2 é 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Isso aqui, ó, o resultado é chamado de potência. E isso aqui, ó, também é chamado de potência. Tá? 3 fatores de 2 é chamado de potência, o 8 é chamado de potência também. Tá? Muito bem. Ah, e agora, olha só que delícia. Ah, só um pouquinho, tem uma tensão ali, ó. Ah, olha só o que ele fala. E por isso que eu uso essa linguagem em fatores aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui ao lado. Tá? Não confunda com 3 fatores de 2 com 3 parcelas de 2. Né? 3 fatores de 2, o que é 3 fatores de 2? É o 2 na multiplicação, certo? O que são 3 parcelas de 2 ou 2 parcelas de 3? 2 parcelas de 3, que eu uso a multiplicação, 2 parcelas de 3 é pegar o 3 mais o 3. Isso aqui é 2 vezes que o 3 aparece, 2 vezes que o 3 aparece onde? Na soma. Isso aqui é 3 vezes que o 2 aparece onde? Na multiplicação. Por isso, isso aqui é 3 fatores de 2. Isso aqui são 2 parcelas de 3. Tá? Não dá para confundir. As coisas são diferentes. Fatores não é a mesma coisa que parcela. Ainda não. A Marcele está perguntando, esse tipo de conta não trabalha com números com vírgula, né, Sor? Ainda não, porque a gente está em números naturais, né, Marcele? Mas daqui a pouquinho daqui a pouco a gente entra com números decimais e tu vai ver, isso vai ser muito tranquilo. Muito tranquilo. Pode acreditar em mim. Nem te preocupa com número com vírgula. Imagina com vírgula. Não precisa te preocupar com número com vírgula. Presta atenção nisso que eu estou te falando, ó. De novo, tá? Isso aqui são 3 fatores de 2. Quando eu falo fatores, são números envolvidos na multiplicação. Isso aqui são 2 parcelas de 3. Pode falar também 3 parcelas de 2, não vai fazer diferença para nós. Mas 2 parcelas de 3 é o 3 se repetindo na adição. Quantas vezes? 2 vezes. As parcelas eu posso contar aqui na frente, ó, através da multiplicação. Os fatores eu utilizo aqui, ó, um número aqui em cima para calcular, para contar os fatores. As parcelas eu uso um número na frente do outro para contar. Os fatores eu uso um número voando ali, ó, para contar os fatores. Fatores, multiplicação. Tá? E daí parcelas, daí eu tenho a multiplicação aqui de 2 números, né? Vai me dar a quantidade de parcelas. Nossa cabeça vai estar assim. Ai. Imaginando. Já estou até imaginando. Ai. Saindo fumaça. Marcelo,
bugar uma pessoa. Bah, e daí quando a gente entrar com as vírgulas, então, vai ser muito legal. Daí tu vai ter vontade de bugar mais ainda as pessoas. 0, nenhum fator de 10. Número 1. Né? Olha só as potências da base 10. Né? O que é? É pegar o 10 e elevar num certo... é pegar a base 10 e elevar num certo expoente. Mas olha só que coisa interessante. Nenhum fator de 10 é o número 1, certo? Um fator de 10 a gente sabe que é o próprio número 10. 2 fatores de 10, ou seja, 10 vezes 10. O 10 se repete 2 vezes. A repetição, a quantidade de repetições, né? 2. Né? E 10 vezes 10 dá 100. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Tá? Só para vocês verem. Tá? 3 fatores de 10 é 10 vezes 10 vezes 10, que dá um número 1000. 4 fatores de 10, 10 vezes 10, 4 fatores, ó. 1, 2, 3, 4 fatores de 10 dá 10.000. Olha só que coisa interessante que acontece, ó. O padrão que acontece aqui, ó. Nenhum fator de 10, a gente escreve o número 1 com nenhum zero. Ó, quantidade de zeros vai dar no expoente. Isso serve para potências de 10. Nenhum fator de 10, a gente escreve o número 1 com nenhum zero. Um fator de 10, a gente escreve o 1 com um zero. 2 fatores de 10, a gente escreve o número 1 com 2 zeros. Tá? 3 fatores de 10, a gente escreve o 1 com 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 4 fatores de 10, a gente escreve o 1 com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer então que 10 elevado no expoente, 6 fatores de 10, vai dar 1 milhão, porque eu escrevo o número 1 com 6 zeros. E a gente sabe, né? 1 com 6 zeros dá 1 milhão. Então 10 elevado no expoente 9, ou seja, 9 fatores de 10. 9 fatores de 10. Quer dizer que dá 1 bilhão? Sim. Porque vai ser o número 1 seguidos de 9 zeros, né? E lembra das ordens, das classes. Tu agrupa de 3 em 3 o número 1 seguido de 9 zeros,